Freire. Pessoal, então vamos lá. Bem-vindos a essa live de domingo, em que nós iremos então discutir sobre uma série de tópicos, sobre dúvidas que me enviaram ao longo da última postagem que eu fiz no meu Stories. O pessoal ainda está chegando aqui e enquanto isso vamos então ler a mensagem que eu trago hoje das cartas máximas. Para quem não conhece, as cartas máximas, elas são, na verdade, um instrumento de autoconhecimento, né? Então, são o resultado de uma compilação de insights que eu tive ao longo de muitos anos e eu resolvi elaborar esse material em forma de carta. E sempre quando eu tiro uma carta, na verdade, eu deixo com que a inteligência maior ou a inteligência mais profunda em você, o inconsciente, ele escolha num ato sincrônico para o nosso momento. Então essa carta de hoje, que diz respeito a este grupo que está aqui, a você que está aqui me acompanhando, ela trata da ideia de vulnerabilidade. Então preste atenção sobre o que essa mensagem diz. Quando você assume a sua vulnerabilidade, você oferece a principal condição, olha como isso é forte, para que a vida lhe cure. Para que a vida lhe cure. A rendição consciente é sempre o caminho de menor ação para todas as curas. A rendição consciente é sempre o caminho de menor resistência ou de menor ação para todas as curas. Muitas vezes nós conceituamos vulnerabilidade como um ato de fraqueza e, na verdade, é um dos atos espirituais mais poderosos que você pode se permitir ter para que a cura que você tanto busca ou precisa, ela se manifeste. Há uma diferença entre vulnerabilidade com fragilidade. Então, há um grande mal entendido porque as pessoas associam vulnerabilidade com fragilidade. E fragilidade é um processo reativo emocionalmente falando. Vulnerabilidade é um processo proativo espiritualmente falando. Então, quando você se permite ser mais vulnerável, quando você se permite se abrir e se expor à vida, você está assumindo um posicionamento de grande poder espiritual, não é? E há uma relação, eu diria, quântica, intimamente proporcional entre você e a própria realidade. Então, se você se abre, a vida se abre em relação a você e as pessoas se abrem em relação a você. Portanto, se você se permite se abrir, sair daquele nosso lado mais bichinho, né? Porque há em nós um embate contínuo. O nosso lado bichinho, o nosso lado instinto busca se proteger e se defender de todas as coisas. O nosso lado espírito quer a conexão com todas as coisas. Então, no momento em que você se permite se abrir, se permite se revelar, é quando então a vida começa a revelar uma série de possibilidades, inclusive o teu propósito. Muitas pessoas me procuram e me perguntam como encontrar o propósito, como encontrar o sentido da vida. E aí eu respondo que, na verdade, você não encontra o propósito. É o propósito que lhe encontra quando você atinge um certo grau de vulnerabilidade, um certo grau de rendição. Quando você entende que é seguro se abrir. Que é seguro se abrir. Então, leve isso em conta no seu dia a dia e entre num processo contínuo e constante de autoquestionamento para você mapear
em você, os momentos em que você está se fechando, os momentos em que você está tentando se defender. Se você se defende da vida por N motivos, por traumas, pelo que você passou no passado, pelo que você, entre aspas, sofreu no passado, e você então desenvolve o hábito de se defender usando uma lente do seu passado, que te leva a criar uma interpretação de que o mundo, de que viver é perigoso, de que se abrir e se expor é perigoso, de que estar mais disponível para a vida pode ser uma ameaça, você então, neste ato contraproducente de se defender emocionalmente das coisas, fará com que a sua vida se feche. Então grave isso, há uma relação íntima entre você e a realidade. Se você se fecha, a vida se fecha. Quantas pessoas eu atendo, eu mentoro, que me colocam isso, minha vida não está andando, está tudo numa grande mesmice, e elas fazem de tudo. Elas fazem de tudo menos o essencial, que é sair ou da postura combativa, ou da postura defensiva, ou da postura, que é o mais comum, de negação. Eu sei que nós somos bombardeados por informações, não é? Articuladas e coordenadas para te colocar num modo de medo, em um modo de estresse. Não é? Os meios de comunicação, eles usam isso diretamente para exatamente provocar em você primeiro, uma atenuação do seu poder crítico, porque quando você entra em estresse e você se mantém em um estresse emocionalmente falando crônico, a tendência é que o seu lado crítico ele fique atenuado. Então você passa a aceitar as coisas sem questionar e acaba aceitando o absurdo. E uma das implicações disso é você então, no medo, no estresse, assumir um modo defensivo. E aí inicia-se todo o processo desarmônico, porque no estresse você quebra a unidade cerebral. Seu hemisfério esquerdo, que é racional lógico, fica dominante sobre o hemisfério direito, que é o hemisfério ligado ao seu lado intuitivo, criativo, responsável por lhe conectar aos insights que você tanto precisa para galgar um outro nível de experiência, um outro nível de vida, uma outra qualidade de vida. Mas vamos deixar esse assunto para um outro momento, para a gente falar especificamente sobre isso. Hoje eu quero me dedicar em responder algumas perguntas e, abrindo um parêntese, eu gostaria de parabenizar, de agradecer a todos vocês que foram aprovados na minha mentoria. Estou lançando uma mentoria que é a Quantum Evolution, que é uma mentoria em que nós vamos ter aulas semanais profundas, com muitas práticas, com muita orientação da minha parte. E para você que não foi selecionado na sua aplicação, fique tranquilo, não fique bravo comigo, porque a gente desenvolveu um processo bem criterioso de avaliação durante as aplicações que muitos alunos e seguidores fizeram para para participar dessa mentoria. Então, para você que pretende, na segunda turma dessa mentoria, nós iremos informar quando nós iremos abrir novas vagas para participar dessa grande mentoria que visa exatamente levar você para um outro nível, levar você efetivamente a acessar uma nova realidade, né? Uma realidade muito mais próspera, muito mais feliz, com muito mais sentido, com muito mais vitalidade, com muito mais energia, dentro, obviamente, de uma abordagem trans e multidisciplinar que nós iremos apresentar e, obviamente, sob um viés de uma espiritualidade lúcida, uma espiritualidade sem dogma, porque a espiritualidade ela é parte do nosso dia a dia, quer você seja um espiritualista declarado, quer você não. Não é uma questão de opção, é uma questão da natureza da nossa manifestação neste universo. Então, nós somos seres espirituais, logo a espiritualidade é parte da nossa interação
com o mundo. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou responder, deixa eu só colocar aqui para vocês. É essa aqui, ó. A pergunta é: como se aceitar como você é? Olha que pergunta importante. Na minha opinião, é uma das perguntas mais importantes se você está realmente interessado e comprometido com uma vida bem-sucedida. Porque tudo começa, a sua vida começa a mudar, a sua vida começa a melhorar quando você rompe com o péssimo hábito. Eu digo hábito porque você aprendeu isso. Não é parte da sua natureza. Nunca houve em você um ímpeto de se rejeitar. A sua natureza mais profunda, ela não tem esse ímpeto de se rejeitar, de se comparar, de se subestimar, de se abandonar. Isso não é parte de você. Então isso quer dizer que veio de fora. Você aprendeu e isso se tornou um forte hábito ao ponto de se tornar uma autorresistência. A autorresistência é um dos fenômenos psicológicos mais desastrosos que alguém pode manter em si, porque ela vai ser a base para uma vida desastrosa, né? Então, como se aceitar como você é? Então, a primeira coisa para você começar a se aceitar até atingir um nível de aceitação incondicional de si mesmo é iniciar um processo de libertação intelectual. Existem 4 campos de libertação. O primeiro campo de libertação é o intelectual. Se você não entender, se você não investir em autoconhecimento, você não consegue aprimorar a sua visão de mundo, você não consegue aprimorar a sua interpretação de mundo. Então, o primeiro campo de libertação é o intelectual. O segundo campo de libertação é o campo mental. E o terceiro campo de libertação é o campo espiritual. E o quarto campo de libertação é o campo sistêmico. Então, são 4 campos de libertação e o primeiro é o intelectual. Então, como eu me aceito como eu sou? Primeiro, entender que você é uma expressão única e singular do universo. Logo, a sua diferença é o seu poder. Se você é único e se você fica a favor dessa diferença, você naturalmente começa a entrar em equilíbrio. Mas na prática, como eu exercito isso? Primeira coisa, respeitando o que você sente. Começando a fazer um trabalho diário, em que você reafirma. Então, todo dia que você acorda, vá para o espelho, olha nos seus olhos e diga: eu te amo. E diga: eu te aceito profunda e completamente, acima de tudo. E quando você reafirma isso, você não está afirmando tentando acreditar nisso, tentando se convencer, na pretensão de que eu tenho que sentir alguma coisa. Não! Você faz isso a priori de uma forma despretensiosa. E essa é uma das grandes armadilhas. As pessoas que trabalham com afirmações, elas acham que elas têm que se convencer. E não. A única coisa importante é você se ouvir com boa vontade. Então entenda que você é único, que não há nada no universo igual a você. Então não há como se comparar, porque você é único. E segundo, inicie um movimento para instalar em você um novo parâmetro. E isso tem que ser diário, principalmente quando você acordar e ao dormir. Você precisa reforçar esta nova percepção de si mesmo. Eu me aceito,
por inteiro do jeito que sou. Né? Então você pode criar do seu jeito, mas com essa tônica. Então no momento em que você reafirma, veja, o cérebro é uma estrutura que ele foi projetado para tornar a sua interpretação de mundo real, ou para tornar a sua programação realidade. Logo, quando você altera o seu self-talk, né, o seu discurso interno, e você reforça esse pensamento, ele vai criar uma rede neural específica. E quando essa rede neural se tornar algo resistente em você, você vai começar a ter a expressão recorrente de uma química que vai apoiar os sentimentos e as emoções que reforçam esse pensamento. E aí você agora já tem uma memória psicoemocional que o seu corpo, que a sua fisiologia aceita. Quando isso chegar, você se perceberá se aceitando profundamente. Tudo bem? Eu vou procurar não me estender tanto nas respostas, que eu tenho o hábito de ser detalhista e minucioso. Isso é algo que faz parte da minha natureza. Então eu vou procurar ser aqui um pouquinho mais sintético nas respostas. Então vamos para a próxima pergunta. A outra pergunta é: o que o professor acha da prática do Ho'oponopono? Nossa, muito boa pergunta. Ho'oponopono é uma prática que foi difundida nos últimos anos por um psicólogo havaiano, em que ele começou a trazer um método muito antigo que os antigos kahunas, que eram místicos ali das ilhas da Polinésia, aplicavam, e essa técnica ela era um dos princípios de uma metodologia muito ampla, muito complexa, envolvendo cura e transformação da realidade. Então o Ho'oponopono ele é a derivação de um método kahuna que tem como fundamento o processo de autocura. E um dos pontos da prática é exatamente você entender que você é responsável por tudo que está te acontecendo e também responsável por tudo aquilo que participa do seu campo de realidade. Então, se, por exemplo, você, ao estar andando na rua, se depara com um mendigo pedindo esmola, dentro da visão kahuna, aquela situação daquele mendigo diz respeito a você, porque ele está participando do teu campo de realidade. Então você entraria num processo para literalmente neutralizar as memórias dolorosas em você que estão provocando situações disfuncionais na sua realidade. Então, ele é um método que ele realmente funciona se você realmente entender os preceitos. Se você não entende que você é responsável pelo seu campo de realidade e você aplicar as 4 frases do Ho'oponopono, talvez tenha um certo efeito, mas não um efeito de longo alcance. Então, é uma prática realmente que funciona, muito poderosa, real, tá? E essa ideia de que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, inclusive por todos aqueles que participam do nosso campo de realidade, é uma coisa que gera muita controvérsia por quem ouve, porque as pessoas elas não entendem que dentro de um âmbito maior, dentro de uma perspectiva maior, para o universo, e eu venho propondo isso há muitos anos, foi um dos insights que eu tive que mudou muito a minha perspectiva das coisas. Para o universo, só existe você, não existe o outro. Aquele que está lá fora, que nós conceituamos como sendo o outro,
é apenas, olha o que eu vou dizer, eu vou arriscar a dizer isso, que agora é o momento de abstração. Aquele que você julga como sendo o outro lá fora, numa visão mais profunda e maior, é apenas você numa outra versão da realidade. É apenas você numa manifestação alternativa. Olha que interessante. Então, para quem atua com pessoas em consultório, seja profissionais da área da saúde, profissionais da área de humanas, precisa entender que quando você atende um paciente ou atende um cliente, na verdade, aquela pessoa com aquele problema só chegou até você porque a inteligência maior lhe aproximou de você mesmo para curar um aspecto em ambos. Então, se você cura em você algo, a tendência é que o outro também se cure. E aqui vai uma dica também muito interessante, que é importante. Quando você julga o outro, quando você julga as pessoas, olha que coisa bem curiosa. Quando você julga as pessoas, na verdade, você está reforçando o teor daquele julgamento em você. Para o seu subconsciente, não existe o outro. Só existe você. Então, quando você está julgando alguém, principalmente se for um julgamento com um peso emocional muito negativo, né? Um julgamento de valor, na verdade, você está imprimindo aquilo em você. Você está imprimindo aquilo no teu subconsciente, porque muitas vezes os julgamentos de valor negativo, eles vêm com uma alta carga emocional. E a carga emocional é o que dá força de impressão no teu subconsciente. Então, julgar os outros é realmente algo que não vale a pena. É algo que só irá lhe conectar mais profundamente com a qualidade do seu julgamento e que irá fazer com que você reforce em um nível subconsciente aquilo que você combate no outro. Então lembre-se disso. Quando você julga alguém, primeiro, você está se conectando energeticamente com o objeto do seu julgamento e está reforçando em você, em um nível subconsciente, aquilo que você combate no outro. E essa é um dos maiores motivos pelos quais as pessoas não conseguem prosperar e se bloqueiam. Mas isso é tema para uma outra live. Muito bem. Pessoal, eu não vou responder a priori as mensagens que vocês estão postando aqui no chat, porque eu estou com uma lista de perguntas aqui da enquete que eu fiz ontem. Então, se der tempo, eu passo para as perguntas aqui no chat, ok? Vamos lá, outra pergunta. Quando falam da existência de uma inteligência maior, saber o que é melhor para mim, não seria colocar a pergunta ficou incompleta, mas eu creio que ela quis dizer assim, não seria colocar a responsabilidade nesta inteligência? Sim, seria colocar a responsabilidade sobre esta inteligência. Mas entenda uma coisa, uma das coisas mais importantes, e isso eu vou falar muito também vai ser um dos tópicos amplos que eu vou explorar na mentoria. Uma das coisas mais importantes que nós devemos fortalecer nas nossas vidas é aumentar, intensificar a nossa relação com a inteligência superior ou inteligência maior ou o seu eu superior. Você pode usar qualquer termo para isso. Eu prefiro chamar de inteligência maior ou inteligência da vida, porque eu mantenho essa ideia de uma forma menos pessoal, mais impessoal, o que deixa o conceito mais livre, né? Mas a ideia é entender que nós somos partes desta inteligência.
Então, quando você se rende e você começa a trazer para o seu dia a dia que você aqui é um aspecto menor de algo maior, você abre um campo, um canal de interação e um canal de acesso muito poderoso. Um dos grandes problemas que nos cria uma certa deficiência em lidar com o nosso dia a dia é a falsa ideia de que nós somos indivíduos isolados e separados. Não é? Quando você começa, por autoconhecimento ou até por experiência direta, a entender que você não está sozinho, de que há uma presença superior, e você conscientemente começa a se abrir para essa inteligência superior na sua vida, no seu dia a dia, é quando você se permite ser tocado por um poder superior que vem, digamos assim, de uma dimensão espiritual mais profunda, da qual também você faz parte. Então, quando a gente fala de inteligência superior e você, em termos materiais, você pode acreditar que nós estamos falando de duas coisas. Mas num nível mais profundo, em um nível até quântico, que nós poderíamos definir essa inteligência como campo unificado, que é o termo que os físicos hoje dão para essa inteligência. Quando você vê isso no nível quântico, você vai entender que nós não estamos falando de duas coisas separadas. Nós estamos falando de uma coisa só, que tem uma manifestação multifacetada. Multifacetada. Ok? Então vamos seguindo. Nossa, as perguntas estão bem interessantes. Aqui a Renata pergunta como aliviar a ansiedade através de ferramentas embasadas na física quântica. Então, hoje em dia tem muitas ferramentas que podem ser muito úteis no processo de ansiedade. Basicamente, como nós já sabemos, o que é ansiedade? A ansiedade, geralmente a pessoa que ela é muito ansiosa, ela é muito controladora, não é? Então são hábitos. Tentar controlar as coisas é um hábito, não é parte da nossa natureza. Então, hábito é mente, hábito é aprendizado. Aquilo que é original da natureza não se aprende, porque já é parte de quem somos. Nós só criamos as condições para que isso se expresse. Aquilo que é hábito é mente. E o que está na mente pode criar uma barreira de expressão da natureza mais profunda do ser. Então, ansiedade é um hábito de tentar controlar o futuro. Então, é aprendizado. Então, ansiedade é o resultado do excesso de futuro, né? Depressão é o resultado do excesso de passado. E contentamento é o resultado, contentamento ou graça, ou paz, é o resultado de um presente intenso em nós. De um presente intenso. Logo, se é um hábito, como é que nós podemos superar um mau hábito? Não é combatendo o mau hábito, é criando um novo hábito. Está aí a neuroplasticidade comprovando isso. Felizmente o nosso cérebro ele é altamente plástico e através de práticas, sejam elas tecnológicas ou não, você consegue formar um novo hábito. Então, em termos de ferramentas embasadas na física quântica, todas vão culminar para um mesmo ponto. Na minha opinião, uma das maiores tecnologias para dominar a ansiedade e ir além da ansiedade é usar a tecnologia fisiológica da respiração. Se você quer realmente romper com este hábito, você precisa usar esta grande tecnologia fisiológica que é a respiração. Quando você inspira,
você está dizendo, eu escolho viver aqui e agora. Quando você expira, você está dizendo, eu escolho confiar na vida. Então, e óbvio que essa tecnologia fisiológica, ela é uma tecnologia quântica. Hoje em dia tem estudos mostrando que os exercícios envolvendo coerência cardíaca, que basicamente é um exercício envolvendo respiração, a mudança do foco, a mudança do sentimento e a mudança da respiração em si, por si só, gera uma grande coerência coração-cérebro, que lhe traz para uma dimensão de percepção e de fisiologia que rapidamente te tira do processo ansioso. Mas para isso funcionar e mudar e romper o hábito, você vai ter que fazer essa prática diariamente. Então há que se ter um momento do seu dia em que você reserva 5 minutos pelo menos. Hoje os estudos envolvendo coerência cardíaca mostram que 3 minutos de coerência cardíaca produz um perfil neurofisiológico, hormonal, que perdura por 6 horas. Então a química que você vai estar sendo exposto pós-exercício, ela vai perdurar por 6 horas. O que vai criar uma tendência de você não ficar mais ansioso. Então, na minha opinião, a respiração, ela é uma das grandes tecnologias fisiológicas para você romper com a ansiedade. Então você pode fazer a prática de coerência cardíaca, como você pode fazer a simples prática de prestar atenção no ir e vir do ar que entra e sai com tranquilidade. Na natureza, as coisas que tendem a funcionar com grande eficiência tendem a ser mais simples, tá? Uma outra dica é você usar áudios que aplicam o batimento fásico. A combinação de duas frequências de som que resultam numa terceira frequência provável, que hoje é conhecido como binaural beats, né? Os batimentos binaurais. Então, ouvir esses áudios ajudam a diminuir a frequência cerebral, te colocando numa frequência cerebral em que você tende a ficar mais calmo, mais sereno, mais centrado, tá? Então, é isso, Renata. Vamos para a próxima. Interessante que tem muita pergunta aqui hoje envolvendo a questão de ansiedade, para vocês verem como as pessoas estão sendo controladas por esse péssimo hábito, que é um hábito comum, né? E pelo fato da maioria ser ansiosa, as pessoas acabam achando que isso é normal. E não é. Né? É normal, mas não é natural. Então a pergunta, Poesia Brotada pergunta sobre a vulnerabilidade e quando a sensação dela é tão grande a ponto de ocasionar crises de pânico. Então veja, se está ocasionando crises de pânico, já não é vulnerabilidade, tá? Já não é vulnerabilidade. Então você está entrando, talvez, em um processo reativo de grande fragilidade. Então, vulnerabilidade é uma coisa, fragilidade é outra, né? Uma coisa é você estar sensível ao extremo emocionalmente falando. Então, isso pode te levar nesse quadro que você colocou aqui. Outra coisa é quando você opta, porque para você ser vulnerável é algo que você escolhe conscientemente. Você não vai conseguir se colocar numa condição de vulnerabilidade se você não escolher por isso. Porque é uma escolha. E é uma escolha que envolve
ter a consciência de que isso é importante para a sua vida, tá? Então, na sua pergunta, o quadro que você está expondo é provável que seja um processo de estar mais sensível emocionalmente em função de uma bolha de ilusão que você está presa na sua mente. Então, certamente você está sendo absorvida por um drama mental diante de algo, ou seja, um drama mental que está funcionando como uma lente que te leva a interpretar o mundo como algo profundamente ameaçador. Geralmente esse tipo de quadro que você expôs envolve níveis de consciência que dentro da escala Hawkins correspondem à vergonha ou à culpa, né? Cada nível de consciência determina a visão que você tem de mundo, a visão que você tem de si mesmo e a visão que você tem de Deus. Então, uma pessoa que está num processo crônico de culpa, ela tenderá a acreditar que Deus é punitivo, que é um Deus que humilha. Ela vai tender a acreditar que o mundo é um lugar humilhante. E ela vai tender a ter um comportamento emocional de projeção da própria raiva contra si mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Que sugestão você daria para vencer um vício? Por exemplo, vício em açúcar. Boa pergunta. É interessante, porque que quando a gente entende que algo nos faz mal, do ponto de vista até de saúde, como é o caso do açúcar, né? O açúcar não é? Tem um livro, inclusive, para quem não leu, lê esse livro, chama-se Sugar Blue. É um livro muito conhecido, que aqui você vai entender toda a trajetória do açúcar ao longo da história, né? E por que o açúcar ele é uma espécie de droga, um hiperestimulante. Mas enfim, por que mesmo nós entendendo que algo nos faz mal, porque na prática é difícil superar? Tem vários motivos. Um dos motivos é que 95% das nossas escolhas são límbicas. 95% das tuas escolhas são motivadas pelo seu sistema límbico, pelas tuas emoções. Então nós escolhemos mais pelas emoções do que pelo córtex pré-frontal. Se as tuas escolhas fossem embasadas e motivadas pelo córtex pré-frontal, no momento que você entendesse algo que te faz mal, imediatamente você pararia de fazer aquilo. Então, por exemplo, no açúcar, se você entendesse, no momento que você entende que o açúcar tem consequências a curto, médio e longo prazo, e no momento que você entendesse, se você fosse um ser mais córtex, você, naquele instante, pararia de consumir o açúcar. Mas por que isso não acontece? Porque as nossas escolhas, o que nos move são as emoções. Nós comemos mais emocionalmente do que racionalmente. Se você comesse racionalmente, você comeria o suficiente para saciar as necessidades do teu corpo. Então, se muito das nossas escolhas são emocionais, nós vamos ter que mudar a abordagem. Então, a primeira coisa em se tratando de vício nada mais é do que a tentativa de tratar algo em nós através de comida, através de bebida, através de cigarro, através de drogas, enfim. Você pode usar uma série de meios para tentar tratar um sentimento. Não é? Tratar um sentimento. Se nós fôssemos olhar aqui dentro da visão sistêmica, a gente poderia dizer que um vício envolve alguém que precisa ser visto do teu sistema. Mas isso é uma outra história que eu não vou entrar aqui. Mas, a priori, usando agora a abordagem Hawkins, na abordagem Hawkins, a primeira coisa
para curar um vício é você aceitar que você é viciado naquilo. Esse é o primeiro passo dentro do programa dos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. Por isso que ele é tão bem sucedido. Porque todo o processo de cura dentro da visão do Hawkins, todo o processo, não importa qual, seja uma doença física que você está lidando, seja um vício, seja algo emocional, seja um sentimento negativo em você, a primeira coisa é você olhar. Eu vejo você. Vício em açúcar. Eu vejo em você. Eu vejo você. Porque não é o vício em açúcar. Você precisa enxergar o estado mental. Este estado mental de vício pelo açúcar. Eu te vejo. Eu te aceito. Eu te acolho. Esse é o primeiro passo. Porque quando você faz isso, você está aumentando a sua calibração e você está deixando de ser uma vítima do vício pelo açúcar. E você está adotando um novo posicionamento em você agora. Agora, eu sou aquele que tenho a coragem de me confrontar. Eu tenho a coragem de confrontar o meu vício. Enquanto você não eleva a sua calibração dos níveis inferiores para o ponto crítico, que é a calibração 200. Calibração 200 na escala Hawkins é coragem. A coragem de falar a verdade. A coragem de ver o real. A coragem de encarar os fatos. A coragem de se ver. Então o Hawkins ele coloca que toda cura e todo o processo de manifestação de poder pessoal, ele tem início em coragem. Coragem é eu me conecto com a realidade das coisas. Então, esse movimento, ele é muito poderoso. E você pode fazer isso de uma forma muito metódica. Todos os dias, você vai investir parte do seu tempo, alguns minutos, para que você se dissocie do estado mental de vício pelo açúcar para vê-lo, encarar este fato. Então, eu reconheço, eu aceito, eu acolho. Você reafirma isso para você estabelecer um novo marco. A partir dali, você vai ter desdobramentos em nível mental, em nível emocional, em nível de atitude. Essas atitudes vão te levar a criar uma atmosfera psíquica que vai lhe dar a força necessária para ir além do hábito. Muitas vezes você vai precisar de ajuda de um profissional para te conduzir neste processo. Mas esse é o primeiro passo, tá? Vamos lá, Luiz pergunta qual a diferença entre o holobanho e o banho de sal grosso. Interessante. Então, na verdade, existe realmente, se você estudar do ponto de vista biofísico, o banho de sal grosso ele tem uma propriedade muito interessante. O banho de sal grosso ele faz parte de todo um sistema de crença, de algumas linhas espiritualistas que propõem o uso do banho de sal grosso para a liberação de carga energética. Mas isso funciona? Existe algo que embase isso existe. Se você, por exemplo, estudar do ponto de vista do ponto de vista biofísico o banho de sal grosso, você vai entender que os cristais de sal eles têm uma frequência que se aproxima do ultravioleta. Quando você então coloca sal grosso em água, aí coloca os pés ali e fica 20 minutinhos exposto, aquele meio aquoso com os cristais de sal se torna um sistema eletrolítico. Esse sistema eletrolítico ele tende a drenar a carga, a saturação eletromagnética que está concentrada no teu sistema nervoso.
o que faz com que você se sinta cansado, faz com que você se sinta confuso, muitas vezes mal-humorado, pesado. Então você consegue drenar esse excesso de carga do teu sistema através desse sistema eletrolítico. Além do que você patrocina um aumento da concentração de íons negativos no seu biocampo. Esse biocampo, hoje você consegue medir esse biocampo. Nós não estamos aqui especulando. Você mede isso hoje com equipamento. Então hoje é sabido que o nosso campo bioelétrico ele precisa ter uma carga muito maior de íons negativos do que íons positivos. Então, por exemplo, quando você está na natureza, quando você está no mar, quando você está nas montanhas, esses lugares eles têm uma alta concentração de íons negativos e é por isso que nós nos sentimos muito bem nesses lugares. Agora, lugares com excesso de equipamento eletroeletrônico, lugares com ar-condicionado, né? Cidade grande, que você tem pouca presença de ambientes naturais. Então a tendência é que você fique exposto a uma concentração de íons positivos por conta da poluição eletromagnética. Então, de tempos em tempos, é importante você sair das cidades para ir para um lugar mais natural. Se você não tem essa possibilidade, eu sugiro que você faça o holobanho. O holobanho ele é diferente do banho de sal grosso, porque no holobanho nós adicionamos também bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele amplifica este processo de descarga e ele intensifica a concentração também de íons negativos no seu campo. Então, quando você faz um banho desse, você vai se sentir muito mais leve, o teu sono vai melhorar, você vai tender a ficar mais proativo emocionalmente falando, tá? Então, como se faz esse holobanho? Então, você pega uma bacia com água, coloca 2 colheres de sopa de sal grosso, 2 colheres de sopa de bicarbonato. Isso acaba sendo uma espécie de biohacking também. Você coloca os seus pés nessa bacia, fica por 20 minutos. Pode ler, pode fazer alguma coisa enquanto você está ali com os pés na bacia, com uma água quente, uma água confortável. Depois você vai para o seu banho, toma o seu banho normal, e a mesma água você joga do pescoço e da nuca para baixo. Ah, mas como assim? Eu vou usar a mesma água e toda a carga que eu drenei não vai estar ali? Não, a água ela é um meio de modulação. Então toda a carga eletromagnética que passa pela água, ela é modulada e dispersada pelo ambiente. Então não há nenhum problema em fazer isso, em jogar a mesma água depois no corpo. E uma das coisas interessantes desse banho, presta atenção, ele tem a propriedade de apagar do seu campo certas assinaturas bioelétricas que poderiam atuar como aceleradores de somatização no teu corpo. O desequilíbrio em nível espiritual, o desequilíbrio em nível emocional, quando ele é recorrente, ele desenvolve uma assinatura eletromagnética no teu campo. E se essa assinatura eletromagnética não for dissipada em tempo hábil, ela tende a atuar como acelerador de desordem no teu corpo. Então esse banho, por ele agir no campo bioelétrico, ele consegue rapidamente resetar essas assinaturas para que a desordem emocional recorrente em você não imponha um padrão bioelétrico que irá resultar numa somatização no teu corpo. Então essa é uma das outras vantagens de fazer esse banho periodicamente. Periódico eu digo uma vez por semana, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias. Agora, se você tomar um banho de mar, ali você está tendo os mesmos benefícios desse banho do holobanho. Então fica a dica
né? Que é uma dica simples de fazer, que vai agir como um grande biohacking para otimizar a sua saúde, vai te ajudar a ficar bem, vai te ajudar a se centrar também. Vamos para a próxima pergunta. A Elizabeth pergunta: qual é o significado de quebrar copos e pratos em dias consecutivos? Interessante. Veja, muitas vezes você pode estar sendo alvo de uma carga energética que está atingindo um ponto, um limiar no teu sistema psicofísico, ou seja, o teu sistema psicofísico ele não está mais conseguindo lidar com aquela carga porque você atingiu um limiar, ou seja, o teu sistema ele está saturado. Então o seu próprio sistema, num movimento de compensação da sua homeostase psicofísica, vai induzir o extravasamento dessa carga em corpos físicos. Para o teu corpo, para a tua mente, para o teu emocional não quebrar, digamos assim, essa carga ela vai ser canalizada em corpos físicos, que pode ser um copo, como pode ser um prato. Então, se isso está acontecendo, eu sugiro que você faça um banho como esse que eu propus, para você dissipar, não é, essa saturação que está induzindo entropia no seu ambiente. Então vamos... Nossa, muitas perguntas para responder numa live só, né? Vamos lá. Outra pergunta, depois vão restar perguntas aqui, eu vou depois marcar uma outra live para a gente continuar. A pergunta da Maria Das é a seguinte: qual é o papel de soltar na manifestação? E como pode ser mais fácil fazer isso? Essa pergunta é recorrente, né? Como as pessoas, de modo geral, elas estão habituadas em controlar as coisas, algo tão simples se torna difícil. Né? Qual é o papel do soltar na manifestação e como pode ser mais fácil fazer isso? Muito simples. Então vamos usar uma analogia para contextualizar, e aí eu vou parar por aqui porque talvez não tenhamos tempo para continuar. A live pode cair. Veja, imagine que no processo de manifestação você tem 3 elementos: o pensar, o sentir e o soltar. Quando você vai fazer um bolo, você primeiro precisa da massa. Então você tem os ingredientes, vai resultar na massa, né? Você precisa da forma para fazer esse bolo e você precisa do forno para assar esse bolo. A forma é o pensamento. A massa é o sentir, é o sentimento. Ah, mas é sentir que aquilo é real? Não só isso, mas é sentir que você está em harmonia com aquele pensamento. Então esse sentir, ele é a massa. Então você tem a forma, que é o que vai dar o molde, que é o pensamento. Você tem um sentir, que é a massa. E você tem um soltar, que é o forno. Então quando você põe o bolo, a massa na forma e coloca no forno para assar, você não pode ficar abrindo o forno toda hora para ver se está assando, porque você compromete o processo em si de assar o bolo. O bolo não vai crescer se você ficar abrindo o forno, não é isso? Então veja, em termos percentuais, nós poderíamos dizer que o pensar corresponde a 25% do processo. O sentir o equilíbrio corresponde a 35% do processo. E o soltar corresponde a 40% do processo. Então, o soltar, ele passa a ser o ponto mais importante no processo de manifestação. Ele corresponde a 40%. E como soltar?
como soltar. Isso é muito simples. Procurando no momento, se você fizer o processo corretamente, dificilmente você vai ficar preso e vai ficar ansioso no processo. Agora depende muito de como você faz isso, porque da forma como eu ensino, quando o seu corpo entende que aquilo que você quer já é uma memória do futuro, e para o corpo não há diferença entre memória do passado e do futuro, quando o seu corpo entende isso, naturalmente acontece a liberação. Em termos práticos, é você simplesmente entender que você não precisa ficar pensando mais naquilo e focar na sua vida prática, no seu dia a dia. Simplesmente focar. Agora, se você não está habituado em fazer uma prática interna de pacificação interior, se você não está habituado em parar para se centrar, em parar para ficar em silêncio, em parar para observar a sua respiração, dificilmente você vai conseguir fazer isso porque você não tem o hábito de soltar. O que é soltar? É o momento em que você para prestar atenção em você. Se você não faz isso, você não tem o hábito de fazer isso, se está o tempo todo focada no mundo aí fora, como é que você vai soltar? Então soltar ele acontece quando você traz isso para a tua vida prática, de ser uma pessoa mais livre, mais solta, quando você tem momentos pontuais no seu dia a dia que você exercita a mudança de ênfase do foco. Você para voltar a atenção para si próprio, para a sua respiração. Então você vai criando gaps em que você interrompe o teu envolvimento com o mundo lá fora. É isso que causa a liberação do mundo lá fora. É isso que vai fazer com que a tua vida comece a caminhar, porque você tem momentos que você está tirando a ênfase da tua percepção do mundo e pondo em você. Então não é assim, vou soltar porque eu quero soltar. Não. Se você é uma pessoa muito controladora, ou seja, uma pessoa que está tentando controlar o mundo lá fora o tempo todo, e se você não é uma pessoa mais pacificadora, uma pessoa que ela tem momentos que ela está se abstraindo do mundo para sentir a si própria, fica mais difícil soltar. Pessoal, estou chegando aqui no limite do tempo da live, pode ser que caia a qualquer momento, então vou parar por aqui. Espero que vocês tenham apreciado esse encontro, essa troca, e vejo você na nossa próxima live. Então, de antemão, já vou anunciar aqui ao vivo. Quinta-feira que vem, às 20 horas, eu vou fazer uma meditação ao vivo para que a sua vida se torne mais poderosa. Tá? Vou fazer uma live voltada para o despertar do seu poder. Ok? Então, aguardem quinta-feira às 20 horas de antemão. Vamos ter essa meditação poderosa. Chame amigos, chame parentes, pessoas queridas que você gostaria que elas participassem. Vai ser um momento incrível e extraordinário. Vou depois realmente fazer uma outra live para a gente, então, dar continuidade às perguntas, que são muitas aqui, e vamos, então, continuar essa jornada de perguntas e respostas. Pessoal, um grande abraço a todos, um ótimo domingo para vocês, muita paz, muita lucidez e muita consciência. Forte abraço e até semana que vem.